Oi, pessoal, eu sou Germana Uchoa, eu sou criadora da plataforma de empreendedorismo, criatividade e inovação, a Espaço Garimpo. Estou um pouco rouca, mas vamos lá. Eu sou formada em publicidade, há muito tempo atrás, lá na frente. E eu trabalhei a minha vida toda no corporativo, na área de marketing, branding, a parte de planejamento estratégico de grandes empresas, multinacional. E eu gostava do que eu fazia, eu não odiava o que eu fazia, mas eu não gostava nada do ritmo da vida que eu levava, da minha rotina, da quantidade de tempo que eu tinha que me dedicar ao meu trabalho e sempre ao meu trabalho, na frente de tudo e de todos. E foi em 2006, quando eu estava grávida do meu segundo filho, que eu decidi que eu não tinha mais condições de continuar com aquele formato de vida dentro da caixa, daquele jeito que todo mundo vivia. Eu vivia rodeada de pessoas que eram muito, reclamavam muito da vida, e isso fazia com que eu também reclamasse, e isso realmente estava indo de encontro com tudo que eu queria para minha vida. E aí eu decidi que eu queria mudar não só de trabalho, mas também queria mudar de área e queria mudar essa rotina que tanto me incomodava. De trânsito, de estar sempre com pessoas que não eram pessoas que realmente trazia um otimismo, uma coisa positiva para mim, uma energia positiva. E principalmente ter mais tempo para me dedicar aos meus filhos. Né? Eu estava grávida do meu segundo filho e me via de novo tendo que mentir para ir na festinha da escola, não tinha condições de acompanhar no médico sempre, e por aí ia. Viajava muito, isso também me incomodava muito, e não estava trazendo uma felicidade nem para mim, nem para minha família. E aí eu comecei a estudar uma área que eu quisesse trabalhar e que me desse uma flexibilidade maior de vida. E aí eu encontrei a área de moda, por incrível que pareça, a área de moda como esse escape, como uma curiosidade que eu tinha. E aí eu comecei a estudar, não a moda como todo mundo conhece, a moda glamour, a moda vestuário, a moda de consumo, mas a parte que existia por trás daquilo, a parte cultural da moda, o que é que a moda pode trazer de transformação para as pessoas, para o mundo e etc. Então eu fiz uma pós-graduação em São Paulo, em cultura de moda, e aí comecei a me especializar em estudar esse mercado. Foi uma época bem interessante, eu saí completamente assim da minha rotina de trabalho e fui começando uma rotina de estudo, muito mais do que de trabalho, e abri uma marca. Foi meu primeiro negócio em 2007, uma marca muito mais laboratório para entender como é que esse mercado funcionava. E aí, toda essa experiência que eu tive junto ao mercado, junto aos novos criadores aqui de Recife, de Pernambuco como um todo, porque aqui a gente tem um mercado de moda bem pulsante, muito mais voltado para a confecção do que da moda em conceito, mas tudo isso fazia parte do meu novo mundo, né? E aí eu descobri nesse processo de que o que eu mais gostava, na verdade, não era criar, não era ter o meu negócio, e sim ajudar as pessoas a encontrar o propósito dos negócios deles, de construir as suas marcas, de construir os seus negócios diante da sustentabilidade, de novos conceitos, da abundância, com a coisa colaborativa. E aí eu me descobri envolvida com a economia criativa. Na época, em 2008, 2009, começou a surgir esse tema e eu disse, peraí, eu acho que é isso que eu faço. Eu trabalho com a economia criativa. E aí eu comecei a estudar economia criativa. Enfim, depois disso, em 2010, eu fui selecionada com o projeto Espaço Garimpo já, que já era um projeto colaborativo, coletivo, com vários designers, não só de moda, mas também artistas, pessoal de cinema, pessoal de fotografia, que sim, eram as conexões da área de moda que fazia com que esse espaço existisse. Era uma pop-up temporária, que a gente abria uma loja e a gente fazia o relacionamento desses talentos de moda com o mercado. Foi uma época maravilhosa e em 2010 eu fui selecionada com esse projeto a participar de um projeto interessantíssimo chamado Empreendedores Criativos, que era um projeto que era um reality show online
onde a gente compartilhava os nossos problemas na nossa empresa, os nossos desafios, as nossas dores, enfim, tudo que a gente queria transformar. E a gente tinha ajuda de vários especialistas na economia criativa. Pessoal de marca, o pessoal de cidades criativas, o pessoal enfim, de identidade, de direito, de tudo. A gente foi bem interessante. E aí, a partir disso, eu tive uma janela muito grande aberta e ganhei outro prêmio em 2012, também nessa área de moda, ainda na área de moda, para a história é longa, né? Aí a gente tem que contar as etapas, senão as pessoas se perdem. Então, eu ganhei esse prêmio, foi um prêmio bem legal, foi um prêmio internacional, que o British Council faz ainda aqui, com um projeto chamado Transform, e eu ganhei esse prêmio na categoria moda. Foi o melhor projeto que foi inscrito nessa seleção, e eu fui para um programa em Londres para vivenciar exatamente o que estava acontecendo na economia criativa voltada para a moda em Londres. Então, eu visitei vários ateliês, grandes estilistas, participei do London Fashion Week, participei de laboratórios de futurismo, participei de seminários, palestras sobre as novidades da área de moda, enfim. Isso lá em 2012. E depois disso, eu comecei a ver que esse espaço voltado somente para moda e design estava muito pequeno para mim. Eu já estava com ansiedade muito grande de trabalhar com outros artistas, com outros talentos, com pessoas que eram empreendedores criativos de outras áreas. E foi aí que eu me inscrevi num outro prêmio, numa residência, chamada Recife The Playable City, que era um projeto em Bristol também, na Inglaterra, mas em Bristol, e também junto com o British Council e outras instituições, como o Porto Mídia, como o Porto Digital, como a Secretaria de Economia Criativa. Enfim, eu fui selecionada também para participar com mais 9 pessoas aqui de Recife, nesse projeto de residência em Bristol, para transformar a cidade de Recife numa cidade playable. O que é isso? Seria transformar os espaços públicos em lugares lúdicos, brincantes, onde a sociedade pudesse utilizar aqueles espaços de uma forma lúdica, né? E que isso trouxesse um resultado positivo para a sociedade. Então, foi incrível esse projeto. Eu tive uma visão muito mais ampla do que era a economia criativa, do que era a economia colaborativa, do que era essa minha área de empreendedorismo criativo, que eu era tão encantada e que eu queria uma abrangência maior. E aí, logo depois disso, surgiu a nossa ida, eu com a minha família, a nossa ida para a Alemanha. E aí acabou juntando tudo e eu decidi que eu ia virar uma empreendedora digital. Foi aí que, chegando na Alemanha, eu comecei a pesquisar esse mundo, né? E me deparei, assim, o que hoje eu chamo do mundo de Nárnia. Nárnia, aquele filme que tem um armário, sabe? Que as pessoas entram ali e vão bater em outro mundo. Tipo, eu me sinto assim, eu me sinto que eu entrei dentro de um armário, que eu até sabia que aquele armário existia e que existia um mundo ali, mas não me interessava muito porque eu não sabia o que era. Uhum. Então, quando eu comecei a conhecer, eu abri o armário e eu me joguei no mundo de Nárnia. E eu descobri um mundo que era um mundo que eu sempre queria que existisse, que era um mundo de pessoas que se ajudavam, que era um mundo de pessoas que tinham uma mentalidade totalmente voltada para a abundância, para o positivismo, para o que era de valor para mim. Uhum. Então, essa fase foi uma fase mágica na minha vida. Eu realmente agora, faz um ano que eu descobri o mundo de Nárnia, que eu digo, e que é o mundo do empreendedorismo digital, e que eu transformei a minha empresa, redesenhei o meu modelo de negócio para trabalhar online. Então, hoje eu tenho tudo que eu sempre quis na minha vida, que é a liberdade de poder trabalhar no tempo que eu quero, né? Onde quer que eu esteja, essa liberdade, essa mobilidade que eu tenho de estar em qualquer lugar. Né? Agora eu estou aqui na minha casa falando com você está aí em outro estado. Eu trabalhava da Alemanha com pessoas de todos os lugares do mundo. Né? Eu fiz um evento com 54 palestrantes de vários lugares do mundo, o Creative Connection, e isso me levou para um outro nível. E hoje eu venho trabalhando muito nessa minha plataforma
voltei para o Brasil, eu acho que agora está fazendo 15 dias que eu estou aqui. Uau, é super recente, né? Ainda estou no jet lag. Mas enfim, esse é o resumo assim, da minha história e como eu vim parar aqui, onde eu estou hoje, que é essa coisa do empreendedorismo digital que traz tudo que eu sempre quis, que é essa abrangência também de poder ajudar mais e mais pessoas. Porque antes eu tinha todos os meus cursos, palestras, os eventos, mas que era uma coisa muito local. No máximo eu ia para São Paulo, para o Rio, para ministrar um curso ou para participar de algum evento. E isso trazia um resultado ok, era muito legal, já era algo que eu gostava muito, né? Eu estava passando minha mensagem, eu estava vivendo um propósito, mas eu não tinha essa abrangência que eu tenho hoje. Então hoje eu me sinto com um poder muito grande de liderança, né? E de estar podendo passar isso para os outros, para outras pessoas e também para muitas mulheres. Então acho que é isso, por enquanto. Legal, por enquanto, né? Porque pelo que já deu para perceber, vem muito mais coisa por aí, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque escutando você falar, deu para perceber que você não tem medo da mudança, né? E o medo da mudança às vezes, medo do que vem pela frente quando a gente decide sair do caminho que a gente está trilhando até então, para mudar, para tentar uma coisa diferente, quando a gente sente uma vontade de fazer algo ok, a gente fazia algo que até então era ok, a gente fazia ok, não quer dizer que a gente não gostasse de fazer, mas agora você está sentindo um chamado para uma coisa maior ou melhor ou diferente e bate o medo. E o medo é uma coisa que paralisa muitas pessoas, né? Mesmo quem tem certeza de que gostaria de estar fazendo alguma coisa diferente. E no teu caso, eu acho que o medo não existe, né, Germana? Assim, as coisas foram, você foi sentindo vontade de mudar e foi mudando. Eu estava lá trabalhando com empresa, não curti, vou estudar moda e vou lá, trabalho com moda, depois eu quero passar para empreendedores criativos e fui, e agora eu tô no mundo de Nárnia, né, como você falou, do digital. Então, o medo, acho que, claro que com certeza em todas as fases você deve ter sentido algum receio, algum medo de repente não dar certo, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte do medo, porque eu acho que muitas mulheres que vão nos assistir, talvez estejam com esse chamado de querer mudar, né, muitas são mães e sentem esse chamado de querer mudar o trabalho, a rotina, tentar uma coisa diferente pós-maternidade, né? Mas tem medo de largar o que elas têm como certo, como seguro, para tentar algo diferente. E no seu caso, você sentiu a vontade de mudar, né, com uma gravidez em 2006 e não teve medo dessa mudança. Então, fala um pouquinho sobre isso, né? Como que você, que dica que você teria para dar para essas mulheres, de repente, que estão vivendo esse momento de querer mudar, né, por algum motivo, mas que estão travadas no medo e tem medo do futuro, do que pode vir a acontecer, e o que você poderia passar para elas? Bom, eu costumo dizer, Janine, que o medo sempre vai fazer parte da vida de todo mundo. Não existe aquela pessoa, eu não acredito que exista alguém que diz, eu não tenho medo, totalmente eu não tenho medo, o medo não faz parte do meu dicionário e tal. Mas eu acho que mais importante do que ter... Aliás, o medo, inclusive, é importante para a gente pensar antes de fazer as coisas, para a gente ter um discernimento, assim, do que realmente está acontecendo, para a gente ter uma consciência daquilo que está acontecendo, dos riscos que a gente está correndo e de como a gente calcula esses riscos todos que a gente vai enfrentar quando a gente decide empreender. Então, o medo é importante, sim. O que eu costumo dizer é que eu aprendi a lidar com o medo, a conviver com o medo, a entender o medo e a usar esse medo, né, na medida certa. Esse eu acho que é o recado que eu quero deixar, é usar o medo na medida certa. Porque quando esse medo começa a tomar conta da gente, né, aí a gente trava em qualquer coisa na vida. Pode ser num relacionamento com o marido, com o namorado, com o amigo, pode ser no relacionamento com a família, pode ser no relacionamento com o trabalho, absolutamente tudo que envolve o novo, né, como você disse, envolve a mudança, vai existir o medo. Mas eu acho que a minha curiosidade, a minha vontade de mudar, a minha vontade de aprender acima de qualquer coisa, porque isso eu acho que é algo que o medo, morre de medo, que é quando a gente diz assim, peraí, mas maior do que você é algo que vai me trazer alguma coisa de novo, de positivo, eu vou aprender alguma coisa com isso. Então, sempre foi algo ligado ao aprendizado. O que é que eu vou aprender se eu sair desse ponto aqui e for para esse outro ponto?
Então, o aprender, o viver experiências novas, o conhecer pessoas diferentes, pessoas novas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, a curiosidade e o medo não dá. A curiosidade sempre vai ganhar aqui, né? No meu lado aqui. Então, assim, existe, claro, isso. E outra coisa também que eu acho que, fora a curiosidade, né, que é algo que é inerente em mim, eu sou muito curiosa e eu sempre estou querendo saber a coisa de Nárnia, por exemplo. Eu vou abrir esse armário e eu não quero nem saber o que tem dentro. Eu vou, qualquer coisa, o que pode acontecer é eu voltar. E eu não tenho medo desse voltar. Então, assim, eu não tenho medo, eu aprendi a lidar com isso, né, com eu ter que voltar. Então, eu acho que maior do que isso é também a coisa de você querer ter uma vida mais plena, de você ter uma vida mais alinhada com seus valores. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas entendem, Germana, mas isso é muito utópico, isso é um sonho, isso não existe. Trabalhar com o que eu amo. Aí, outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo pra mim, mas eu amo ficar na beira da praia e colocar meus pés numa banquetinha e tomar uma cerveja. Ótimo, mas aí a gente tem que reconhecer dentro do nosso repertório de coisas que a gente ama, aquilo que vai nos trazer um benefício, né? Aquilo que vai entregar o benefício para o outro, aquilo que vai nos tornar mais saudáveis mentalmente e fisicamente, e aquilo que vai trazer a criatividade de volta pra gente. Que a gente não vive mais, gente, num mundo que a gente não pode ser criativo. Então, quando a gente não tem isso, então o medo acaba ficando, coitado, escanteado. Assim. Nocauteado então, total, né? Total. Então é pela curiosidade, é por essa busca pelo que é novo, pelo que transforma. E a outra coisa, que para mim é sempre, existe o caminho do bem e o caminho do mal, o caminho do medo e o caminho do amor, daquele sentimento que a gente tem em relação às pessoas, em relação às coisas que a gente gosta de fazer. E eu sempre quis seguir pelo caminho do amor. E eu hoje me sinto muito nesse caminho. Eu me sinto num mundo, como eu disse anteriormente, num mundo completamente diferente, que eu chamo de Nárnia, mas também eu chamo do universo paralelo. É um universo paralelo que daqui a pouco ele vai invadir e ele vai virar o universo comum. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. E que o medo não pode deixar a gente preso onde a gente está. A gente tem que sair do lugar, porque senão o mundo não vai mudar, gente. O mundo muda porque as pessoas mudam. Então as pessoas é que têm a responsabilidade de mudar o mundo. Então eu acho que é isso. Eu acho que ele parte especialmente da coisa da curiosidade. Como eu sou uma pessoa muito curiosa e eu estou muito aberta a coisas novas, então eu me sinto um pouco com um dever, com a vontade também muito grande de liderar, né? De não liderar somente, mas de passar para o mundo algo que, às vezes, as pessoas que estão ao meu redor não estão atentas, não estão... existe uma palavra em inglês que é bem diz o que é isso, que é aware of it, awareness, né? Que as pessoas não estão aware. Elas estão ali por perto, está muito perto delas coisas, mas aí eu me sinto como protagonista no sentido de estar repassando isso, de estar multiplicando todas essas descobertas que eu venho fazendo na minha jornada empreendedora. E eu acho que o empreendedorismo, a coisa de trabalhar com criatividade, com a inovação, com a coisa nova, de estar sempre atenta no radar o futuro também, isso faz com que eu tenha essa possibilidade de estar passando isso, de estar multiplicando isso. E aí eu acho que o protagonismo vem disso, da gente realmente estar multiplicando tudo isso. É um dever até de pessoas como nós de estar passando isso para as pessoas que não estão, né, que são capazes, que estão precisando daquilo, mas que não estão ainda perto desse mundo que tem tanto para oferecer, que tem tanta abundância e tem tão pouca escassez. Né? Então eu acho que o protagonismo é por aí, é a coisa de multiplicar os nossos conhecimentos. A primeira vez que eu me vi assim, co-criando, que eu entendi o que significava isso, foi quando eu ganhei o prêmio lá do Empreendedores Criativos em 2010, que a ideia era você compartilhar os seus problemas, as suas dores, o que estava errado no seu negócio, era mais ou menos isso, para todo mundo saber, inclusive seus concorrentes, né? Inclusive todo mundo mesmo.
E aí, aquilo meio que, meu Deus, foi contra tudo que eu entendia, né, de estratégia de negócio. A minha vida toda eu passei ouvindo de que o segredo era a alma do negócio e que a gente tinha que, as estratégias jamais poderiam ser fazer. E daqui a pouco eu me vi envolvida a ponto de me inscrever num programa que eu ia compartilhar tudo isso e ganhar a possibilidade. Foram só 7, foram mais de, eu acho que foram uns 200 pessoas inscritas e 7 pessoas escolhidas no Brasil. E aí, pra mim, foi aquele choque. Eu digo, pronto, e agora? Eu vou ter que dizer a todo mundo tudo que eu faço de errado, meus pontos fracos. Como assim eu vou fazer isso? E aí foi quando eu descobri o que era cocriação, que era compartilhar tudo aquilo. E aí foi, eu acho que talvez o primeiro passo que eu tenha dado para o mundo de Nárnia. E aí eu descobri que tinha um bando de gente do outro lado que queria que meu negócio desse certo, que queria que aquilo ali funcionasse, que achava aquela ideia incrível e que aquela ideia ia mudar muita coisa no mundo. E todo mundo começou a compartilhar isso na rede social, nos vídeos, mandando e-mail para mim. Germana, e por que tu não faz assim? E por que você não utiliza isso? E várias coisas que eu nem imaginava que existia. Desde ferramentas até formatos novos de negócio, modelos realmente de negócios que foram aparecendo. Então, assim, o meu negócio, ele foi co-criado desde sempre. Sempre houve a participação das pessoas que tanto que era o meu avatar, que era meu público, meu persona, a pessoa que ganhava com aquilo, como pessoas que viraram meus parceiros, né, empresas que tinham algo similar, que o avatar era igual e que queria trabalhar comigo para a gente agregar mais valor e mais benefício para aquele público. E, de repente, eu vi aquele meu negócio crescendo, crescendo e crescendo, somente com pessoas que eu achava que jamais iam participar disso. Então, foi aí que eu vi, que eu entendi o real sentido daquilo. As pessoas querem participar, as pessoas querem estar juntas, as pessoas querem que as outras deem certo, querem que os negócios aconteçam. Isso aí existe, gente. Não é um sonho, não é algo que é utópico, que é o futuro, não. Isso já é o presente. Existem milhões de projetos de cocriação. E hoje, inclusive, os meus cursos, as minhas metodologias, todas são co-criadas. Porque na hora que eu dou um curso, que eu ministro um curso, eu estou sempre recebendo um feedback incrível dos meus alunos, das pessoas que estão envolvidas com parceria e etc e tal. E gente até que eu nunca vi na vida. Então, a cocriação, ela faz parte do meu dia a dia. Eu estou sempre buscando coisas, eu estou sempre ajudando também, compartilhando com pessoas, e isso traz uma troca muito grande, que é a economia criativa, que é a base da economia criativa, né? Essa troca de ideias, essa troca que multiplica, não é a troca que toma aqui, dá aqui e acabou, não. É a troca que multiplica, você sempre vai ter mais. O foco na abundância mesmo. Então, mais uma vez, algo que a gente acha que é impossível, né? Quando eu penso assim, meu Deus, eu quero ser dona do meu tempo. Eu quero ter o domínio do meu tempo e eu tenho que vender o meu tempo por tão pouco para fazer coisas pelo outro que eu não concordo. Como é isso, né? Então, assim, eu descobri que era isso que eu fazia. Eu vendia meu tempo para empresas. Eu tinha que ter tudo que eu não queria ter. Eu não queria ter um carro para ter que passar horas tentando estacionar num lugar que não conseguia, para pagar multa, para enfrentar todo dia um trânsito horrível, né? A gente enfrenta isso diariamente, quando a gente tem que ter um horário pré-estabelecido de ir e vir para o trabalho. Eu tinha que me vestir de uma forma que eu não queria. Eu tinha que ir almoçar em lugares que eu não queria, com pessoas que eu não queria. Então eu vivi uma vida que eu não queria ter. Tudo por conta de um dinheiro, né? E que esse dinheiro, ele não trazia para mim o resultado que eu queria na minha vida. E como a gente vai fazer isso? Se a gente precisa pagar as contas da gente, se a gente precisa, né? A gente não vai viver de, como eu disse, colocar as pernas pro ar para fazer somente o que eu gosto e não ser remunerado. Não é isso, gente, que a gente prega aqui na nossa vida plena, como o Janine falou. Para mim, o que é vida plena é isso, é eu poder ter esse domínio, essa liberdade de poder utilizar esse dinheiro da forma que eu quero. Por exemplo, se eu não quero ter um carro, eu não preciso ter um carro se eu não precisar ter que ir naquele horário para tal lugar, se eu não precisar
ter que me deslocar o tanto quanto eu me deslocava antes. Eu não preciso me vestir dessa forma, porque eu não tenho que provar nada para ninguém através do que eu visto. Porque a vida da gente começa a mudar de um jeito e a gente começa a ver esse dinheiro de uma forma diferente, né? E a gente começa a dar muito mais valor a outras coisas e ver que esse dinheiro acaba vindo de uma forma ou de outra e que a gente gasta também muito menos do que a gente gastava. Porque a gente se enquadra no estilo de vida, certo? Que tem muito mais a ver com os nossos valores, que é, para mim, número 1, a liberdade, né? Que é, para mim, o número 2, é ter essa mobilidade, eu poder estar em qualquer lugar, tá? E eu poder ter esse meu domínio do tempo. Eu poder mandar no meu tempo, eu poder usar o meu tempo como eu quero e não vender para alguém ou para alguma empresa, né? Que vai contra todos os meus valores. Então, a minha vida plena hoje se resume em ter uma rotina que eu administro, que eu gerencio, claro que voltada para ter um resultado, porque o meu negócio, ele é orgânico. Eu estou lá ajudando as pessoas, eu estou fazendo o que eu gosto, ministrando minhas aulas, eu estou fazendo os meus vídeos, minhas palestras, participando de eventos, e aquilo ali já está me rentabilizando, já monetiza o meu negócio e aquilo já sustenta a minha vida como ela é hoje. Uhum. Então, isso é para a minha vida plena. Eu não ter que estar sempre nessa corrida atrás do que é dinheiro, né, para todo mundo, porque para mim o significado de dinheiro mudou completamente. E eu tenho hoje uma vida que eu administro, que eu mando. Eu faço o que eu quero, porque é o que eu acho importante para o meu propósito final, que é ajudar as pessoas e mudar esse mundo de pessoas tão frustradas, tão irritadas, tão violentas na comunicação, na forma de viver, na forma de agir com os outros. Então, para mim é isso, a gente tem que mudar o mundo ajudando a mudar as pessoas, e é o que eu faço. Então, minha vida plena é isso, eu estar todo dia em contato com isso, com esse valor que é tão forte, tão grande em mim. Bom, eu já começo, já até volto para aquela palavrinha que você falou, protagonismo. Eu acho que a mulher, ela tem um papel muito especial nisso tudo, por vários motivos. O primeiro, por essência, eu acho que a mulher é muito mais aberta à novidade. Ela é muito mais aberta ao novo, ao que vem para melhorar a vida dela, a vida dos filhos, a vida de quem está junto, a vida de todo mundo. Então, por essência, ela já é uma protagonista nisso tudo, que torna ela uma multiplicadora. Né? A mulher tem esse papel de multiplicar todo esse recado, né, que a gente está querendo passar para o mundo. Então, esses valores, essa forma nova de viver, esses modelos novos de negócio, tudo isso faz da mulher uma multiplicadora. E o que eu vejo é que ela também recebe isso de uma forma muito menos preconceituosa, né? Ela está muito mais focada em melhorar o seu desenvolvimento pessoal, o seu desenvolvimento humano, toda a parte de aprendizado. Eu acho que a mulher é muito mais flexível para isso, está muito mais aberta a isso. A outra coisa que eu acho também incrível da mulher, né, de nós mulheres, é a conexão. As mulheres se conectam e elas ganham uma força muito grande que eu não sei, eu acho que também faz parte do ser feminino, né, de ser mãe, de ser esse ser que vai sempre, mesmo que você não tenha filho, não quer dizer que ser mãe significa porque você vai ter um monte de criança e tal, não, é ter essa coisa de cuidar do outro, querer ajudar o outro. Então a mulher, eu acho que ela tem uma forte essência nela mesma, de querer ajudar, de querer transformar, de querer mudar, e não só nela, mas no outro. E aí se forma uma rede, se forma um grande cluster, um grande grupo, né, de pessoas que pensam na mesma linha, com o mesmo norte e tal. Então a mulher, eu acho que tem essa força, ela se sente completamente empoderada quando ela se junta com outras mulheres, e que é a essência desse teu evento, né, esse tema incrível, que assim, quando eu fui convidada, eu já fui convidada para alguns eventos e tal, e assim, eu me preocupo muito em relação às participações dos eventos, porque eu quero estar falando com todo mundo, eu quero estar passando a minha mensagem, mas nem sempre é possível. Então, quando você falou, assim, que era um evento de mulheres, que era um evento que tinha um título como esse, né,
da Liga das Mulheres Extraordinárias. Eu achei incrível e eu disse, não, isso aí vai ter uma força, né? Essa mensagem vai ser passada com muito mais força, porque a mulher tem essa força, ela tem essa força de multiplicar, de passar e de transformar. Então eu acho que é isso, eu acho que o feminino está ligado à transformação. Transformação não só do ser, mas transformação de todo mundo que está em volta. Ela gosta de transformar. Então, um dos conselhos que eu dou é a coisa do medo. Se você realmente está insatisfeita com tua vida, se você está realmente querendo ir para um próximo nível, se você se vê numa situação que você quer mudar, seja ela qual for, pode ser no trabalho, pode ser numa relação, o que quer que seja, mude. Vá com medo, mas vá. Porque isso é que vai levar você para o próximo nível, isso é que vai levar você para a oportunidade de viver uma vida diferente. Não tem como você ficar somente achando ruim e esperando que alguma coisa aconteça. Não espere. Vá em frente, se jogue. O nome do meu curso, inclusive, um dos cursos que eu tenho online é o Jump, que vem justamente disso, o Jump de pular, se jogar, de encarar esse medo, né, de uma forma que você vai descobrir que atrás daquele medo tem algo muito maior mesmo. Então vá com medo mesmo, porque o medo não vai sumir não, mas você vai poder aprender a conviver com ele. Ah, legal. Então é isso. Obrigada pela oportunidade, tá ótimo. Já estar participando aqui com vocês e um beijo bem grande. Ah, Germana, eu que agradeço, viu? Sou muito grata pela tua participação na Liga. Eu tenho certeza que tudo isso que você falou e essa tua energia quando você fala, né? E esse teu exemplo de ter buscado sempre a mudança, sempre em busca dessa vida plena, né? Mais alinhada àquilo que você queria naquele momento, né? Porque também tem isso. Hoje a gente quer uma coisa, daqui 5 anos pode ser que a gente queira outra, e é importante a gente estar sempre caminhando, porque a cada passo que a gente dá, a gente evolui, a gente cresce, e a gente se transforma e transforma o mundo ao nosso redor, né? E eu também acredito muito nisso que você falou, que mulher está muito ligada à transformação, né, de si mesma e do mundo que é onde ela convive, né, com as pessoas com quem ela convive. Então, sou muito grata pela tua participação, obrigada mesmo por essa entrevista, e tenho certeza que você vai inspirar aí muitas mulheres a darem o primeiro passo, a saírem do medo e ir em busca de uma vida mais plena para elas. Gratidão, viu? Beijo, a gente vai se falando. Bem grande. Beijo. Tchau. Tchau.